Mas falando em tese, um processo qualquer de inexigibilidade, em que não tenha comprovado notório saber do contratado, isso, ao seu ver, é uma ilegalidade? Abstratamente, se não for comprovada a notória especialização, pode haver algum tipo, mas nos casos em que nós emitimos os pareceres... Não perguntei de nenhum caso específico, estou perguntando de fato em tese. Em tese, sim. No depoimento da senhora Débora Lage, superintendente de auditoria interna da CEMIG, nós percebemos uma certa dificuldade da depoente para distinguir não conformidades de ilegalidades. O senhor, como especialista em direito administrativo, com certeza terá maior destreza nisso. Um processo de inexigibilidade de licitação que não tenha devida comprovação de notório saber, podemos considerar isso como uma ilegalidade? Deputado, essa pergunta, se não fizer referência a um caso específico, fica um pouco abstrata. O que eu posso afirmar é que nos casos em que nós emitimos os pareceres, nós nos baseamos em justificativas técnicas que evidenciavam... Não, mas falando em tese, um processo qualquer de inexigibilidade, em que não tenha comprovado notório saber do contratado, isso, ao seu ver, é uma ilegalidade? Abstratamente, se não for comprovada a notória especialização, pode haver algum tipo, mas nos casos em que nós emitimos os pareceres... Não perguntei de nenhum caso específico, estou perguntando de fato em tese. Em tese, sim. Na mesma linha, um processo de inexigibilidade de licitação que não tem adequada comprovação de preços, podemos considerar isso uma ilegalidade? Novamente, como uma pergunta genérica, é uma pergunta difícil de responder. Nos casos em que nós emitimos os pareceres, nós nos baseamos em justificativas técnicas que justificavam os preços. A justificativa de preços, ela tem a forma, como ela pode ser feita, está prevista no regulamento interno da empresa e, inclusive, a comparação com os preços praticados pelo próprio fornecedor, ela é prevista em alguns casos, como nas hipóteses de notória especialização, em que o prestador de serviço está sendo selecionado muitas vezes por causa das suas características e qualificações técnico-profissionais. Então, pode haver casos em que não seja possível comparar preços de prestadores de serviços diferentes. O reconhecimento da inexigibilidade é um ato administrativo exigido na Lei 13.303 e no regulamento interno da CEMIG. Ou seja, é uma regra explícita. Para processos que não possuem reconhecimento de inexigibilidade, podemos entender que houve ilegalidade? Perguntando sempre em tese, em abstrato. De novo, deputado, responder essa pergunta em abstrato é complexo. Em alguns casos, em que essas deliberações foram tomadas por órgãos colegiados da companhia, os atos individuais de reconhecimento e ratificação das inexigibilidades poderiam estar supridos pela deliberação do órgão colegiado. Não estou perguntando se pode suprir, se pode contornar, estou perguntando se não há um reconhecimento de inexigibilidade, que é um ato administrativo previsto na lei e no regimento da CEMIG. Em determinada contratação não tem. Aí eu pergunto, nesse caso pode ser considerado uma ilegalidade ou é uma não conformidade também? É preciso avaliar se ele tem algum outro ato que o supra, E nesses casos em que o órgão colegiado, aí só para explicar, deputado, a empresa é organizada dentro de uma hierarquia e à medida que essa hierarquia vai subindo, as decisões são tomadas por órgãos de cúpula, Então, uma deliberação da diretoria executiva da empresa é um ato hierarquicamente superior, inclusive, a atos que pudessem ser tomados individualmente, que seria aí o reconhecimento... Então, dependendo do grau de hierarquia, não é preciso cumprir a legislação, é isso? É sempre preciso cumprir a legislação. A questão é que, quando as decisões são colegiadas, a decisão de contratar diretamente, ela é tomada pelo órgão e não necessariamente individualmente por uma pessoa. Mas a lei fala que tem que ter o reconhecimento, é um ato administrativo, exigido na lei e no regulamento. Se não tem,
Se não tem, nem no seu nível, nem no nível abaixo do senhor, nem no nível acima, nem no nível estratosférico, no mais alto, não tem. É ilegalidade ou é não conformidade? Deputado, é preciso haver a decisão, com certeza. Aí o ponto é que, materialmente, essa decisão pode ser chamada dessa maneira ou pode ser por meio dessa decisão colegiada que é materializada numa PD. A decisão colegiada pode dispensar a previsão legal, é isso? Não, ela toma a mesma decisão que a lei exige, né? Eventualmente. Eu estou falando num processo em que não haja. Não haja, nem da decisão colegiada, nem de nenhum nível hierárquico. Estou falando em tese. Em tese, sim, deputado. Aí é uma ilegalidade. Pode ser que sim, mas não, né? Pode ser que não estou avaliando um caso concreto. Tá bom. Eram essas perguntas, presidente.